Com direito a hat-trick de Ferreirinha e boa atuação de Arthur, São Paulo volta a vencer nesse Campeonato Brasileiro. Depois de uma sequência de jogos complicada, o nosso tricolor, cara, conseguiu golear bem a equipe do Cruzeiro num jogo bom que a equipe fez com essa nova formação tática do Roger Machado, agora aproveitando dos pontas, com o Ferreirinha caindo pelo lado esquerdo, o Arthur pelo lado direito, e dessa vez o Luciano jogou como um 10 nessa partida. Bom, o Luciano, eu não gostei da partida dele jogando como camisa 10, achei que ele influenciou bem pouco, ele nem conseguiu ser aquele cara de tanta chegada à frente para ajudar o Caleri e nem conseguiu ser aquele armador também, ele ficou no meio de caminho ali que não fez nenhuma coisa e nem outra ali, eu não gostei não, assim. A ideia pra mim não é de se descartar o Luciano de 10, mas nessa partida ele não jogou bem. Essa inclusive é uma ideia que muitos outros técnicos que passaram pelo São Paulo já tentaram implementar, mas que nenhuma delas conseguiu resultado em bons jogos, né? Bom, mais do que a partida em si, eu achei que foi muito importante o São Paulo ter voltado a vencer nesse Campeonato Brasileiro, ter esse momento que agora meio que pegar os cacos ali depois de ter passado por 2 jogos difíceis, né, de umas críticas assim que acabaram sendo fortíssimas e necessárias, inclusive, justas, né, eu acho. O São Paulo nessa última partida conseguiu um empate com o Internacional no último, mais ou menos ali no último minuto ali, a reta final da partida, e agora consegue uma boa vitória com o Cruzeiro. Era importante isso, o importante é voltar a vencer. Tá conseguindo manter essa liderança, começar a estabilizar o time para as próximas partidas é extremamente importante. Essa vitória veio para conseguir fazer isso de maneira perfeita. Bom, e a gente sabe que é um evento, né? Uma vez por ano o Ferreirinha tem a noite de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, né? Bom, hoje, 4 de abril, foi essa noite. O Ferreirinha marcou um hat-trick, o terceiro gol, inclusive, um belo gol. O segundo gol também foi um gol bonito, que não foi tão plástico assim, mas pela dificuldade ali de encontrar algum ângulo ali, eu acabei achando bonito, foi 3 golaços, foda-se, os 3 foi bonito. Então 3 golaços do cara pra concretizar, pra reafirmar esse esquema do Roger Machado de 2 pontas. O São Paulo que ganhou numa sequência de jogar assim ponta, né, são os laterais que esses caras que abriam mais o campo, jogando com muitos jogadores por dentro. O Roger Machado pediu o Arthur, o São Paulo conseguiu trazer ele e já no segundo jogo o São Paulo conseguiu usar bem do novo ponta. O jogo de estreia do Arthur contra o Internacional ele foi muito bem. Hoje é o segundo jogo com a camisa dele do São Paulo titular já e foi muitíssimo bem também. Gostaria de destacar também noite do Caleri, marcando mais um gol importante, brigando lá na frente. Pelo que eu vi, ele saiu com 8 pontos aqui na sobrancelha, ficou feio o corte realmente. Então, fora os 3 pontos que o São Paulo trouxe para casa, o Caleri ainda trouxe mais 8 aí. Se pudesse contar aí para a tabela do Brasileiro seria bom, né? Que aí a gente já pegava de volta já essa liderança. E bom, só falando um pouquinho rapidamente ali do Cruzeiro. Puta que lá merda, mano. Que Cruzeiro, mano. Os caras parece um time aqui da escola quando eu jogava interclasse defendendo, mano. Os caras voltavam pra defender, mano. Todo mundo de um lado só, mano. Tomando gol pra caralho, mano. Muito bem bosta o time do Cruzeiro. E o Gerson, né? Acho que é o segundo ou terceiro jogo dele que eu vejo depois que ele volta pro Brasil, depois de fazer a cagada que ele fez de ir pro Zenit, voltar pro Cruzeiro. E, cara, o Gerson, misericórdia, mano. Ele tava voando no Flamengo, sendo convocado frequentemente pra seleção brasileira. Algumas vezes até sendo titular ali no meio campo, e aí resolveu ir pra Rússia pra sei lá, aí voltou pro Cruzeiro pra tentar se aproximar da seleção, mas não tá jogando nada. E a segunda contratação mais cara da história do Campeonato Brasileiro, é uma pena ver que o talento dele tá sendo desperdiçado dessa forma. Ele fez isso com ele mesmo, né? Ele desperdiçou o próprio talento. Um ponto que eu gostei do São Paulo na partida é que foi um time que não oscilou muito. Felizmente ele não oscilou tanto para cima, mas também ele não oscilou tanto para baixo. Esse resultado eu achei que até foi levemente elástico até do que o São Paulo apresentou na partida. Não teve muito aquele momento que você falou, puta, o time tá jogando bem pra caramba ali, troca de passe e tal. Não teve isso, mas também não teve aquele momento que o time sofreu muito. Claro que teve ali no começo do segundo tempo ali os 10 minutos iniciais ali que o Cruzeiro voltou bem, marcou o gol. O São Paulo não ficou tão bem assim na partida, mas ele também não recuou o suficiente para dar brecha para o Cruzeiro se reerguer na partida e pensar em alguma virada. Não, o São Paulo não oscilou nem tanto para cima
nem tanto para baixo. Conseguiu manter um equilíbrio ali durante a partida que eu gostei de ver, isso foi bom. Bom, agora eu vou olhar aqui para a tela do computador que eu vou dar as notas da partida. Para mim, começando pelo goleiro Rafael, camisa 23. Cara, ele deu umas saídas ali meio esquisita ali, mas fez umas duas defesas importantes ali. Vou deixar ele com a notinha 7 ali, tá de bom tamanho. O Wendel na lateral esquerda, eu gostei do jogo do Wendel. Quase foi expulso injustamente, inclusive. Mas ele fez um jogo ok, pra bom. Se continuar mantendo essa regularidade e a tendência é que se mantenha assim, é ir crescendo, né, e jogando cada vez melhor. Então hoje foi um jogo legal pro Wendel, assim. A dupla de zaga, Rafael Tolói e Sabino, eu gostei bastante, principalmente do Tolói. O Sabino acabou, na verdade, até saindo durante o intervalo, que entrou o Dória, que eu já vou dar um spoiler pra vocês. Puta, aquela merda, tira esse Dória, nunca mais entra na vida. Mas o Tolói jogou muito bem, me surpreendeu, inclusive, não tinha visto uma atuação boa e convincente até hoje do Tolói. Hoje foi um jogo que eu gostei. Fez as interceptações ali no momento certo, conseguiu ter esse tempo de bola, lançamento, nem é tanto de um zagueiro, né, mas conseguiu fazer bons passos. Eu gostei do Tolói. Para mim hoje um pouco mais apagado o Lucas Ramon, que era um dos destaques normalmente do São Paulo nessas últimas partidas. Hoje não foi tão participativo assim, mas eu vou deixar com a nota 6 ali. A dupla de zaga eu vou jogar 7. Tá. Marcos Antônio hoje não desequilibrou tanto pro São Paulo, fez um jogo um pouquinho mais apagado, mas é importante, participou ainda do quarto gol do Ferreirinha, deu aquele controle no meio campo, vou deixar com a nota 7 ali também. Bobadilha só pela caneta vai ficar com 6,5 ali. Mano, o Bobadilha é meio fantasma, mano, eu não sei o que acontece, que eu lembro dele ter dado a caneta e depois eu lembro de ter visto ele saindo, né, quando ele foi substituído. Dentre esse intervalo, esse espaço de tempo, eu não lembro de ter visto ele jogar, né. Bom, não comprometeu aparentemente. Arthur na ponta direita ali, bom jogo do Arthur, nota 8 pro Arthur. Segundo jogo seguido dele com a titular do São Paulo. Chegou agora, a contratação recente ali, gostei do Arthur, nota 8 ali. Luciano ali de 10, né, fazendo o papel de 10 realmente. Não gostei do Luciano, nota 5, não fedeu nem cheirou, não foi nem pra frente nem pra trás, assim, né. Não comprometeu, mas também o papel que eu botava uma fé ali, queria conseguir representar, fazer bem ali, ele não acabou fazendo, não. Ferreirinha é 10, né, não tem muito o que fazer, 3 gols, teve a noite de Cristiano Ronaldo dele anual, né, teve uma vez por ano ele tem essa noite, e hoje, quando ele tem a noite de Cristiano Ronaldo, tem muito o que fazer, nota 10 pra ele. Calera ali, homenagem aos 8 pontos, eu vou deixar ele com nota 7 ali. Fez o gol, bateu o pênalti ali, né, atrapalhou ali, brigou, né, tinha que brigar, que toda vez ele faz isso. Mas fora isso, não fez tanta coisa assim também não. 7 fez o gol, né, 7 tá bom. Agora, dos que entraram, deixa eu ver se eu tenho aqui. Dória, misericórdia, eu vou deixar sem nota o Dória, puta que lá merda, muito ruim. Caulinho entrou, não fez muita coisa diferente do Luciano também, mas fez mais que o Luciano, né? O Luciano eu dei 5, eu vou dar 6 pro Caulinho ali. O Enzo Dias entrou, roubou a bola. O Enzo Dias é titular, assim, dito o jogo ok, o jogo legal do Wendel, o Enzo Dias é titular. Nota 7 ali pro Enzo Dias. André Silva e Pablo Maia entraram também ali nessa sequência. E não fizeram muita coisa não, ficar sem nota mesmo. Jogou ali uns 15, 20 minutos, mas não mudou em nada o jogo. Se você quiser acompanhar notícias do Tricolor, atualizações, não só sobre o São Paulo, mas sobre como futebol em si, o futebol europeu, brasileiro também, se inscreva aqui no canal. Você que já é inscrito, deixa a curtida aqui. Show que vai me ajudar bastante. Valeu!